Cadê o verde bucólico? O que aconteceu? Então, essas paisagens se transformaram em questões internas, né? O foco é a casa do campo que está aqui dentro. Esse registro das imagens interiores. Aqui não tem. Tem essa cascatinha, foi um presente do meu tio, que eu acho que é a única imagem mais próxima da proposta de arte acadêmica que entra aqui no ateliê. E você começou com o Marco Cavallari. O Marco Cavallari tem um estilo mais acadêmico em si, né? Uma forma mais definida. Qual momento teve essa ruptura no seu trabalho? Na realidade, a primeira noção de arte que eu tive, de pintura, de desenho, foi com meu tio, né? O Otacílio Rodrigues Pereira. Ele faleceu o ano passado, ele era um pintor, não era um pintor conhecido e tal. Ele trabalhava com letreiros, eu tive uma parte da minha infância muito importante com ele, dos 6 até os 11 anos mais ou menos. Ele serviu como a questão do pai e tal. Esse foi o contato mais importante no começo de arte que eu tive. Ajudava ele a preparar as tintas e tal. Depois eu estudei desenho... Mas isso foi na infância? Na infância, entre os 6 até os 11 anos, que é onde a gente acaba tendo uma noção de mundo assim, mais de fantasia e tal, né? E fica mesmo que a gente carrega. Depois eu fui estudar com o Marco Cavallari, quase 4 anos, 3 anos e um pouquinho, desenho artístico e tal. Aquilo não estava me preenchendo, eu não estava me sentindo muito bem com a questão da mimes e do desenho muito definido e tal. Eu sempre gostei de cor, né? Tanto é que a minha proposta, né, meu conceito de beleza está na forma, não no desenho, né, na forma, preenchida com cor. A cor é muito importante, está relacionada à questão espiritual e tal, para mim, né? E eu parei, né? Eu estudei com ele um tempo e tal, mas eu estava precisando de uma abertura maior, assim. Aquilo que eu via não era aquilo que eu aceitava para aquilo que eu gostava de arte e tal. Não era o que você sentia? Não era o que eu sentia. Aí eu parei, conversei com ele e tal, não dá mais, né? Eu fui estudar cartoon com um professor Rui Perotti, que ele foi diretor da editora Abril na década de 70, ele fez o Gabola, Surgismundo e tal. Ele deu um curso aqui em Piracicaba no estúdio Magno Arte e eu fui estudar cartoon com ele. Aí foi legal, cara. Aí essa coisa de que 7 cabeças e não sei tanto, natureza, isso e aquilo. Você aprendeu a se soltar? Aí eu comecei a me soltar, aí foi legal. Aí eu conseguia colocar as imagens que eu tinha em mente e a forma e as distorções que eu vejo, né, no mundo, né? Nada tão proporcional assim, né, como são. E comecei a produzir. Criei alguns personagens na época, teve um projetinho do Jornal de Piracicaba e tal. E aí, quer dizer, sua carreira acabou levando um caminho, então, para o cartoon. O cartoon, que é essa coisa irônica que o cartoon tem, né? Que eu tenho um pouco disso hoje em dia, essa ironia de mostrar que nem tudo é tão perfeito assim. E aí o que me ajudou muito a fazer essa ponte da pintura, né, pro cartoon foi com as aulas que eu tive com o Cássio. O Cássio Padovani. O Cássio Padovani. Com ele eu estudei composição artística, leitura de imagens e história da arte. Aí a coisa ficou um pouco mais legal para mim, assim, ficou mais séria. Tá? Peraí, então não tem só isso, não tem só aquilo. Dá para trabalhar com os dois lados, né? Eu posso explorar isso. Eu posso explorar mais. E me fale uma coisa, em qual momento esse viés psicológico, mais sentimental, de problemas em si, começou a ficar mais intenso? Então, ó, a produção, a discussão dentro da minha poética, né, aquilo que eu busco, meu conceito de beleza, esse registro da questão do universo interno, do universo interior, né, desse mundo que tem. Às vezes se confunde com uma produção de arrependimento, de culpa, sabe? Na realidade eu estou explorando um outro lado, nada de lamentações e tal. Esse universo me acompanhou desde a infância, né? Essa observação que eu faço em relação às coisas que eu vivi e que vivo hoje e tal, me acompanhou desde a infância. Como colocar isso, né? Como
trabalhar isso para que eu pudesse crescer como ser humano e tal, questão existencial. Eu tentei música, estudei quase 4 anos ali, piano e teclado, um fracasso. Eu tinha a ideia de que se eu estudasse música, eu ia ser um músico. Não, nada a ver, não tem nada a ver com música. E aí sempre me acompanhou o desenho mesmo, né? A pintura, o desenho e tal. Quando eu vi essa possibilidade de fazer essa relação mesmo, que isso aí não é uma coisa na minha cabeça, isso estava acontecendo desde na história da arte toda, e apesar de oscilar um pouquinho essa questão do mundo interno e externo, né? Que acho que é o que a arte contemporânea busca hoje, né? Esse registro das questões externas. É justamente essa questão mesmo. Qual o momento que a sua produção, esse lado mais emotivo, um viés mais psicológico, ficou mais intenso no seu trabalho? Foi quando eu precisava exteriorizar isso daqui. Quando, mais ou menos em 99, quando eu conheci o Cássio e tal, que eu comecei a ter as aulas com ele, que vi que isso era possível ser registrado, que isso era verdadeiro, que isso era uma produção real, né? A arte existia para isso, né? Para que uma das funções da arte é transformar e tal. E eu comecei a entender que se eu registrasse isso, além de eu me conhecer mais, de eu poder crescer, né? Me transformar, eu poderia estar transformando o público. Alguém que parasse na frente, que gosta de arte, né? Que contempla a arte, que aceita passar um período na frente de um quadro, alguns minutos, buscando o que aquela imagem está tentando dizer, entendeu? Essa relação entre a imagem e o mundo interior. Sim. Rodinei, a gente vai fazer um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo. É isso? Agora... Fugiu muito? Não. Corta 4, aí fica mais... Vou perguntar da questão do cartunismo, né? Por que você deixou de lado? Pode voltar? Pode. A gente faz um offzinho no começo, como a gente estava fazendo, e depois joga vai direto para a pergunta. O que vocês acham? Vai? Tá. Então, Rodinei, por um bom tempo você trabalhou como cartunista, vamos dizer assim, né? E teve uma atuação forte na imprensa em Piracicaba. O seu nome está no livro, Os 15 de Piracicaba, que é muito legal. Mas por que deixou de lado essa questão? Justamente na terra do Salão de Humor. Então, eu dei uma pausa, né? Na realidade eu não abandonei o cartoon. Eu estou trabalhando a ideia da pintura. Assim que as coisas ficaram um pouco mais calmas, isso pode levar uns 10 anos ou 15 e tal, assim que eu consegui entender mais esse processo de produção, o meu processo de produção, pode ser que eu volte a fazer um projeto ou entrar de novo no universo do cartoon e tal. Na realidade eu nunca me senti um cartunista, né? Cartunista e tal. Eu fiz o curso de cartoon, história em quadrinhos e tal, era o que eu tinha na época para poder falar um pouquinho, né? Tanto é que a relação, os cartoons que eu fazia tá muito ligado à minha produção agora, assim, nunca fugiu. Porque... É isso que eu ia perguntar. Quem olha o seu trabalho, né, a sua produção anterior, consegue perceber um reflexo muito forte. Você acabou tendo uma influência muito forte do cartoon para a sua produção artística. O que foi bom, e o que me faz pensar que dá para me voltar mais para frente é essa liberdade de poder criar dentro da minha poética, né, daquilo que eu preciso falar e tal. E dentro dessa liberdade o cartoon me ajudou muito e tal. Eu não acredito que seja um produto, não sei se posso usar esse termo, mas um produto para o salão de humor. Tá. É uma coisa muito, sai do campo muito particular, muito pessoal e tal, e tenta explorar umas outras condições, outras realidades e tal. Não sei se é um produto para o salão de humor, assim como a pintura que eu faço, também não sei se é um produto para o salão de arte contemporânea. Talvez não se enquadre com o que o júri analisa ou com o que a curadoria acaba definindo como perfil. Isso, eu acho bacana isso, Rodrigo, assim, tem bastante gente que
deixa de fazer determinada coisa para atender um salão, um crítico, tal, como se isso fosse verdade absoluta, né? O que estão falando, o que vem de fora, tal, isso é verdade absoluta, como se isso fosse. Então, uma coisa legal na minha produção é que eu faço aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sinto, os projetos que eu tenho. Se entra naquilo que é aceito, né, dentro de um salão, beleza, tudo bem. Por isso eu tenho um certo cuidado antes de mandar algum trabalho, eu vejo bem, tento pesquisar um pouco do que estão falando ali naquele salão, naquela situação, para que... Se a sua obra também vai se encaixar naquele contexto, isso? É legal isso daí. Até porque essa linha de produção, tanto do cartoon quanto da pintura que eu faço, e dos desenhos e tal, pelo que eu estou discutindo, é natural que cause um pouco de estranhamento. Eu estou discutindo uma questão de sombras e tal, de algumas das dificuldades que as pessoas têm, que eu tenho, né, que o ser humano tem em geral e tal. Então, a leitura desses trabalhos causa estranhamento. Até é normal que numa exposição um quadro não seja tão aceito, que várias pessoas não se reconheçam naquilo, entendeu? Porque é um discurso muito forte para o trabalho. Nesses 13 anos de produção mais intensa, né, porque a sua carreira ela tem um tempo maior, mas 13 anos de produção mais intensa, como você define, você já expôs fora do Brasil e teve alguns convites que recusou. Fala pra gente dos lugares que você expôs, como eles surgiram e as recusas, né? Por que elas aconteceram? Então, a exposição mesmo fora do país foi em Marsella. Minha cunhada, foi uma ponte que eu tive, minha cunhada viveu lá, né, 4 anos e tal, facilitou o envio das obras e o lugar, mas é uma exposição pequena, não é nada tão significativo. Foi uma série de imagens do inconsciente, uma série de 6 autorretratos, assim, e vendi o outro ficou pela ponte, né, é muito caro, nossa, tal. O mais forte para mim, assim, o mais importante foram os 2 convites para a Bienal Internacional de Florença, na Itália, 2009 e 2011. As portas ficaram abertas e tal, mas o valor era imenso para mandar as obras, 3 mil euros na época. Não tinha despesa de envio, né? Seguro das obras e tal. Eu consegui ser selecionado através dos álbuns que eu tenho no Facebook, no YouTube e tal. Eu recebi um convite, uma carta e tal, dizendo que as obras X estavam selecionadas, que era só levar isso para São Paulo, que de lá iam fazer a ponte e tal. E assim, para mim, para que eu pudesse estar presente ali, para que eu pudesse ir, seria uns 10 mil reais. Economicamente inviável, né? Não dava para fazer. A minha recusa de expor fora foi por causa disso mesmo, assim, questão financeira mesmo. Até hoje, com os contatos que eu tenho no Facebook, tem convites, assim como eu fiz com outros artistas que viessem para cá. Eu tenho a sensação que é mais fácil que eles virem, entendeu? Porque o pessoal é tudo animado, principalmente um pessoalzinho, 2 artistas, né, que moram na Argentina e no México. Sim. Assim, olha, quando você tiver algo pronto, me passe que eu mando os trabalhos, assim. Parece que é tudo um pouco mais fácil ali. Uhum. Mas para mim mandar para lá é um pouco mais difícil. Você não sobrevive atualmente da sua produção artística? Sobrevivo. Sobrevivo porque eu me alimento dela. Eu me alimento... Então eu errei a pergunta. Eu faço para isso me dar condição de continuar, eu coloco luz na minha existência. Então eu sobrevivo, claro, da minha produção. Financeiramente profissionalmente, digamos assim, financeiramente não. O que você faz? Eu sou técnico em química, eu trabalho como operador de tratamento de efluentes industrial numa multinacional aqui em Piracicaba. E eu produzo, né? A motivação não é a venda, mas os trabalhos estão à venda. A pergunta que eu ia fazer, você gostaria de poder viver só disso? Sim, gostaria. Estou me preparando para isso aí, devagar e tal, estou me preparando para aceitar essa ideia de produzir, vender e tal, entendeu? Só que, vou ser sincero, não é o meu foco agora. Como eu me satisfaço muito com a produção e ela está funcionando para mim nesse momento, eu acho que o tempo que eu mais vendi trabalho foi do ano passado para cá, por causa dos álbuns do Facebook e tal.
conseguir comprar um material, tinta e tal. Falei para minha esposa, olha, vou investir nesse projeto agora, são 30 telas que preciso comprar e tal. Então é bom essa sensação de você vender e com você conseguir comprar o material para você produzir e tal. Só que é pouco. Eu preciso de muito espaço. Sim. Então... Você teria que se adequar. Isso, para mim vender, ter uma renda muito limitada só para mim poder fazer aquilo que eu tenho paixão, no momento é pouco. Eu tenho um projeto de vida, né? A questão da casa, de uma segurança um pouco, para que mais para frente eu consiga trabalhar com isso, uma consciência mais limpa. Perfeito, vamos ver isso acontecer. Vai. Assim como o Cartoon. O Cartoon eu acho que não, porque eu já estou... Eu não posso dizer que o Cartoon eu vá produzir mais pra frente e tal. Mas isso sim. Que ótimo. Agora vamos chamar o público para conhecer o seu trabalho. Muito obrigado, tá? Legal, bacana, obrigado. É uma produção de registro em busca do autoconhecimento. Sim. Seus dramas podem entrar, mas você não está ali para lamentá-los. Não, são situações que eu vivi, que vivo, que eu observo que as pessoas vivem e tal, então eu uso isso como motivação, uma das motivações que tenho para produzir, para que eu possa usar isso para mim, na minha existência e tal, e que sirva um próximo, quando estiver contemplando o trabalho, que ele consiga se reconhecer naquilo. É meio que uma função de poder ajudar. Nada disso não é nada original, é na história da arte, pintores como Munch, Matisse, não sei se estão conscientes, mas eles produziram pensando nisso, em ajudar o próximo, em se ajudar e ajudar o próximo. Nessa caminhada. Perfeito.